já estamos com saudade. Eu não vou apresentar o professor pela quarta vez. E aí, o professor está aqui do Chapitura, o professor emérito. Bom, essa coisa de mérito, nunca se sabe quem diz que é mérito de quê? Sabe? Bom, então vamos terminar esta sessão de grande encontro internacional, que para mim sempre é o final. Eu não gosto dos finais, apesar de estar muito cansado, eu não gosto dos finais. Uma coisa assim. É igual? O professor já rodou, é inimigo do fim. Bom, então como essa ideia era distribuir entre a UFRJ e a UF essas duas questões da manipulação e do discurso populista. Bom, a manipulação, você sabe que tem uma tradução, e o discurso populista ainda não tem, mas eu espero que vai ter até, porque a tradutora que fez a tradução da manipulação é muito boa, mas é sempre uma questão financeira. Porque agora os editores não querem pagar os tradutores e as tradutoras, não compreendo porquê. Enfim, é isso. Bom, então para o discurso populista vou ter de retomar para essa coisa de coerência algumas das coisas que falei na UFRJ, da primeira parte, da parte das estratégias, da parte das estratégias do medo, para uma parte, e para outra parte do conteúdo discursivo ideológico do discurso populista, que provoca uma perturbação, digamos, nos partidos tradicionais. E hoje vou tentar explicar qual é a característica discursiva propriamente dita do discurso populista, comparando com o discurso político. Então vou retomar alguns dos pressupostos que falei a última vez. Então, retomar isso, que a situação consiste em considerar que o populismo é como uma perversão ou desviação do discurso político. Então, se vai estigmatizando o populismo de uma maneira geral, tanto pela parte da direita, dos partidos de direita, como dos partidos de esquerda, mas de maneira distinta. Os partidos de direita dizem que a esquerda faz populismo manipulando as classes populares. E a esquerda diz que os partidos de direita manipulam o povo, ou mais especificamente manipulam a classe média para conseguir votos e para conseguir apoio. Então, isso quer dizer que o populista sempre é o outro, que seja por parte da direita, os partidos de direita ou os partidos de esquerda, sempre o populista é o outro, é o adversário.
político. Bom. Agora, se ouve também que o populismo ou se rechaça ou se reivindica. Há políticos que negam sua pertença ao populismo. Por exemplo, são os partidos governamentais que dizem nós não somos populistas, nós só estamos aqui para gerar toda a vida política do país. Então, não somos populistas. E há outros que reivindicam o populismo em nome, isso é no contexto francês, sempre o mesmo que os meus estudos estão no contexto francês e mais ou menos europeu. Por exemplo, esses dois representantes, Le Pen da extrema direita e Mélenchon da esquerda radical, reivindicam essa qualificação de populismo, em nome sempre do povo. Eles dizem, se ser populista é se preocupar por o povo, pelo povo, então sou populista. Se ser populista é tentar acabar com as desigualdades entre a gente de uma sociedade, sou populista. Bom, então vocês veem que essa questão de populismo é uma questão finalmente difícil de determinar, ou seja, porque se rechaça, ou seja, porque se reivindica. Rapidamente, lembrar que historicamente o populismo não é recente. No século XIX existia na Rússia um populismo que se dizia um populismo mais bem progressista, em contra o tsarismo russo. Ao fim do século XIX, na América também, na América do Norte, havia um populismo rural, regional, rural, contra o que era federal. Se poderia dizer, para todos os que conheceram a tradição dos filmes do oeste, dos western, que essa luta por defender uma região para se ocupar do ganado ou de todo o que é agricultura, etc., é um tipo de populismo sempre contra o Estado Federal. Bom, se sabe, na América Latina, também, que teve uma tradição populista que se basa nessa organização caudilista e caciquista de muitos países na América Latina. E, finalmente, é uma espécie de populismo porque o caudilismo e o caciquismo é como uma espécie de maneira patriarcal de se ocupar do povo. Inclusive na organização das empresas, por exemplo, depois industrialmente, o que se chama o patrão pai, o patrão como protetor dos operários, da gente que trabalha para ele, tudo isso é uma organização de tipo patriarcal. Então, esse populismo se basa nessa mentalidade, pode falar de mentalidade. E na França também teve, nos anos 50, 1950, uma tendência populista muito particular, que era defender os comerciantes, a gente que trabalha para o comércio, os comerciantes. Então, esse populismo era um populismo anti-intelectual, com essa ideia de que os intelectuais não trabalham nunca, somente pensam, mas pensar não é trabalhar. Então, nós que compramos, vendemos, nós trabalhamos.
Essa ideia de que o comerciante é o único que trabalha. Então, não somente foi um movimento anti-intelectual, sino que também foi um movimento xenófobo. Por que xenófobo? Porque precisamente são a gente que vem da fora que ocupa o trabalho da gente que está lá. Então, há uma espécie de movimento de rejeição de toda a gente que vem de fora, ou de todo o movimento de migração, que vamos ver que agora, precisamente, esse movimento de migração está no centro, não, do populismo. Depois que, então, os que pensam, os intelectuais, que somos todos intelectuais aqui, não? Que pensamos, ou tentamos pensar, tentam teorizar o populismo. E isso é muito interessante, porque finalmente se poderia pensar que somente há uma teorização de dois pontos de vista, quando tudo isso se basa em corpus. Então, em corpus dos pensadores, intelectuais, científicos, etc., que analisam o populismo. Então, se vê que são dois pontos de vista. Um que diz que o populismo é como uma espécie de nacionalismo desviado. Se basa nessa ideia de que se deve defender o grupo nacional, a identidade nacional. Mas de maneira tão radical que então isso faz que tudo o que não pode entrar dentro desse nacionalismo se deve descartar, se deve rechazar e se deve organizar a sociedade em torno a esse nacionalismo. E por isso eles dizem que é como antecâmara do totalitarismo, porque pode chegar efetivamente aos extremos. Não sei se vocês leram esse livro de Orwell, 1984, no qual descreve como numa sociedade até esse totalitarismo chega com a língua, impondo uma maneira única de falar, descartando certas palavras que não se pode usar, e somente as palavras legais, que se aceitam, porque há uma espécie de conselho de controle para ver como a gente fala. E se não usa as palavras que deve usar, ou se usa palavras que não deve usar, então é possível que vai à prisão. Bom, então é esse ponto de vista que diz que o populismo é um nacionalismo desviado. Desviado, porque considerando que o nacionalismo pode existir como projeto político e não populista. Bom. E outro ponto de vista que diz, bom, mas finalmente o populismo participa do jogo da democracia. Porque como a democracia, por definição, é a liberdade de expressão. Então, por que não? Essa gente se pode expressar e pode tentar defender suas próprias ideias. Então, isso gera um problema, que é essa questão de se o princípio democrático admite todas as opiniões, todos os movimentos políticos, então se deve aceitar tudo, tanto o fascismo, o totalitarismo, o populismo, tudo o que se pode imaginar. É esse o problema. Se deve ter critérios para dizer os que têm direito a falar, direito a ter um movimento político ou não. É um problema que ainda não se tem resposta. Bom, então, uma maneira de teorizar e de analisar o populismo, que corresponde ao meu ponto de vista, é considerar
sem dizer efetivamente que o populismo é democrático, pelo menos considerar o populismo como uma variante do discurso político, porque finalmente vamos ver que se basa na mesma mecânica discursiva do discurso político, mas lo faz com excesso. Leva a uns extremos, a uma radicalização, o que é normal dentro do jogo político. Por isso eu falo de uma variante do discurso político. Segundo, que o discurso populista é uma pergunta: é exclusivamente de direita e de extrema direita, como se diz muitas vezes? Muitas vezes se diz que o populismo é uma característica da direita extrema. Ou bem também se pode considerar que há um populismo na esquerda radical. Depois, para poder analisar o populismo, é necessário ver qual é a demanda social. Porque, como dizia o outro dia, que quando se analisa o discurso populista, sempre se analisa a oferta populista e não se analisa a demanda social. Quando o jogo político é um enfrentamento, às vezes uma negociação, outras vezes uma rivalidade, outras vezes uma maneira de compartilhar entre o que é a demanda social e o que é a oferta política. Então, às vezes a oferta política, como dissemos um dia, chega até manipular a demanda social, mas outras vezes a demanda social também tem um efeito sobre a atuação política. Quando, por exemplo, se vai consultando por referêndum, outras coisas, se vai consultando o povo. Então, o resultado do referêndum, em princípio, se não é um regime totalitário, em princípio, tem incidências na atuação política. Então, isso não vou fazer hoje, porque fiz a última vez, analisar a demanda social para mostrar como a demanda social perturba finalmente tanto os partidos tradicionais de esquerda e de direita. Bem-vinda. E desse encontro com a demanda social se produzem umas contradições tanto na direita que na esquerda. Mais uma vez estamos num contexto francês e europeu. Então, hoje vou mais bem descrever o que se pode chamar a cenografia mecânica, como se quer dizer, a enunciação discursiva do discurso, partindo do discurso político, para ver como é o discurso populista, posto que eu fiz a hipótese de que o discurso populista é uma variante do discurso político. Então, lembrar primeiramente quais são as características do discurso político. Primeiro, essa distinção entre duas cenas, uma que é a cena da conquista do poder e outra que é a cena de exercício do poder. Isso já discursivamente genera dois tipos de discurso. Quando se está na situação de conquista do poder, por exemplo, na campanha eleitoral, quais são os discursos? São discursos de promessa, sempre. Ou seja, não pode ser outra coisa, posto que ainda não se chegou a ter o poder. Então,
é uma rivalidade entre os projetos da sociedade, cada um pretendendo que é o melhor projeto, etc. E que então faz que, se você vota por mim, vamos fazer isso, vamos fazer o outro, etc., etc. Discurso de promessa. Quando se está já no poder, exercendo o poder, qual vai ser em dominância? Depois são muitas estratégias para persuadir-se, sim, mas fundamentalmente o discurso é um discurso de justificação, porque sempre que tomo uma decisão como político dirigente, sempre que faço uma atuação qualquer, que faço uma declaração, é para justificar essa decisão, essa ação. Então, fundamentalmente, todas as estratégias discursivas se basam, ou seja, num discurso de promessa, ou seja, num discurso de justificação, segundo a posição do líder político ou da pessoa política. E então a cenografia do discurso político se basa sempre nesses três ou quatro segundos pontos. O primeiro é considerar que a sociedade não está bem, que existe como um termo metafórico, não? Um desordem social. Porque se a sociedade estiver bem, para que ser candidato, por exemplo, a uma eleição política? Então, por definição, coisas que não vão bem. A sociedade não está bem, até o ponto veremos que se considera que o povo é vítima desta situação atual da sociedade. Então, a sociedade não está bem. Isso é próprio de todo o discurso político. Bom, então, consiste discursivamente em denunciar essa desordem social. Dizer em que consiste a desordem social. Que seja um partido de direita ou um partido de esquerda. Segunda característica é dizer por que estamos nessa situação de desordem social. Então, quem são os responsáveis dessa situação? Então, o responsável é sempre o outro, é sempre o adversário, é sempre o outro de outro partido. Não? Mas é verdade que, se se considera que existe desordem social, se deve dizer quem são os responsáveis desse desordem social. E por isso que, por definição, todo discurso político é um discurso antagônico de enfrentamento entre partidos opostos. Se não existe isso, estamos num sistema totalitário. Então, também, por que eu vou pretender lhes apresentar um projeto ideal de sociedade? Porque eu sou, ou seja, devo construir de mim mesmo uma imagem forte do líder. É lá onde vamos ver que tipo de carisma, ou se o líder é carismático, se não é carismático, quais são suas qualidades, qual é sua história, que se sabe dele, etc., etc. E que, em análise de discurso, dentro da tradição retórica, se chama o ethos, a imagem do sujeito falante. E então, é óbvio, não? Se deve dizer que valores se vai defender. Os valores em relação com esse projeto de sociedade ideal.
Então, a questão dos valores é a questão que eu tratei a última vez na UFRJ, que não vou entrar dentro disso, eu vou continuar mostrando essa mecânica discursiva. Então, a partir dessa base, denunciar o desordem social, denunciar os responsáveis, construir uma imagem do líder e defender certos valores, que é próprio de todo discurso pedagógico, político. Pode ser que o pai Freud está lá debaixo da mesa. Então, a partir dessa base, vamos ver como faz a variante do discurso populista, que é sempre uma dramatização excessiva das características do discurso populista, político. Essa questão do desordem social, o discurso populista insiste de maneira muito forte em que o povo não somente que é vítima, senão que é ameaçado. Vocês lembram, para eles que estiveram na UFRJ, quando falei do medo, a característica do medo é que sempre a ameaça é potencial. Não se sabe quando vai vir e não se sabe onde está. Então, o povo ameaçado é quase pior que o povo vítima, porque o povo vítima é de fato, mas o povo ameaçado é o povo que pode chegar um monstro, não sei, qualquer coisa, e que vai ser pior que a situação vítima, da vítima. Então, insiste muito, por exemplo, no contexto francês, vão chegar os imigrantes e vai se substituir ao povo francês. Não se sabe se é verdade, se não é verdade, quantos vêm, etc. Mas essa ameaça está chegando. Excesso da descrição normal da desordem social. Então, a partir de ali, desenvolve uma estratégia discursiva de vitimização. Dessa questão de quem são os responsáveis, mas os responsáveis se descrevem de maneira tão excessiva, não somente como responsáveis, sino como culpados, uma espécie de satanização dos culpados. Vocês sabem que o culpado é uma qualificação muito mais forte que o responsável. Você poderia dizer que o responsável é uma qualificação profana, laica, normal, dentro do jogo das relações entre os indivíduos de uma sociedade. Mas culpados, imediatamente, chega toda a culpa primeira do pecado de origem. Então, ser culpado é muito pior que ser responsável. Com a culpabilidade sempre está a tradição cristiana do pecado original. Então, é a razão pela qual se vai a procurar um bode expiatório, mas uma vez é uma referência à Bíblia, não? À história bíblica, não? Que vai em relação com essa questão da culpabilidade. Então, se vai a procurar falar do que está na origem do mal, que tem toda a culpa do mal da sociedade, bode expiatório. E depois, o líder,
Bom, o líder, se precisa sempre de um líder. Agora, no discurso populista, o líder sempre é apresentado como um salvador providencial. Duas características. Um salvador providencial que vem de não se sabe onde, mas sempre supondo que é uma força divina ou uma força exterior ou uma força... E outra característica desse líder é que o líder do populismo não é uma pessoa, é o mesmo povo. Não sei se vocês lembram todas as declarações que fez Chávez na sua época. Eu não sou... Como era? Eu não sei nem falar francês, nem falar espanhol, nem falar português. Yo no soy yo soy el pueblo. El pueblo está en mí, yo estoy en el pueblo. O sea que é como uma fusão total entre o líder e o povo. O sea que a voz do líder é a voz do povo. E a voz do povo passa pela voz do líder. Então, essa outra característica do líder populista, que então, uma coisa é dizer isso, outra coisa é saber se a gente recebe dessa maneira, então se a pessoa que diz isso tem uma espécie de potência, de força interior, que é isso que se chama carisma. A carisma ou o carisma? O carisma. Líder carismático. E depois, enquanto a defesa de valores, como um discurso político, certo? Que então é como uma espécie de exaltação paroxística dos valores que se vão a defender de maneira quase totalitária. Então vocês veem o que quer dizer por o discurso populista é o excesso do discurso político. E nesse sentido é uma variante do discurso político no excesso. Então veamos algumas coisas que correspondem ao discurso de vitimização e vamos a retomar essa coisa de manipulação pelo medo. E é característico dessa manipulação por medo do discurso de vitimização populista, em relação com a perda de identidade. Como eu dizia, a imigração, por exemplo, é esse medo de invasão do outro. E por isso que, finalmente, o discurso populista é um discurso xenófobo. Não somente antissemita, mas xenófobo, o outro, o estrangeiro, que vem a nos invadir. No caso da França e da Europa, como se sabe que existe uma União Europeia, então é essa problemática de que a Europa, ao impor decisões a todos os países da Europa, quer dizer que passa por acima da própria identidade nacional. Então é uma luta constante, não? Entre essa ideia de uma Europa supranacional e da ideia de querer defender a própria nação. Então é isso, não? Que com essa ideia de Europa, então o discurso populista insiste nisso, não? E tem como bode expiatório, dos bodes expiatórios, primeiro é o imigrante e segundo é a Europa, no contexto europeu. Por medo de fazer desaparecer a nação, a identidade nacional. Depois
isso já é mais geral, é a mundialização, globalização econômica, que seria responsável de uma desclassificação social das classes médias. Se fala sempre na Europa, mais concretamente na França, da época dos 30 anos gloriosos, que foi depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Foi desenvolvimento econômico muito forte e uma situação econômica bastante boa, com pouco desemprego, etc., etc., não? Que fez que a classe média fosse adquirindo poder econômico e subindo, né, na escala social. E essa classe média é majoritária do ponto de vista quantitativo, que forma a maior parte do contexto, mais uma vez, francês e europeu. Então, esse fenômeno de globalização, com a financiarização do capitalismo, faz que essa classe média que ia subindo, agora está descendo, está perdendo Então é pior para ela, porque ela vê que vai chegando às classes populares pobres. E é insuportável para a gente que ha subido voltar a baixar, descer. Então, o discurso populista insiste muito em que todo esse mundo capitalista globalizado, e é curioso porque é também, bom, isso é mais bem no discurso da esquerda contra a globalização, mas é parte também do discurso de direita que começa a criticar a globalização, apesar de que tradicionalmente a direita é uma direita de uma economia liberal e que então essa questão da financiarização do capitalismo não deveria ser inconveniente, deveria ser uma coisa boa. Mas na própria direita, eleitoralmente, agora, há vozes que dizem que também, porque formam parte dessa classe média que vai perdendo poder. Medo da insegurança, isso também sei que existe aqui, por questões de terrorismo que tivemos particularmente na França, criminalidade, ataques, roubos, assassinatos, etc., que é uma questão sempre saber em que medida é real e fantasmática. E ali as mídias têm uma responsabilidade muito grande, porque como quando falamos ontem de que a manipulação, as mídias têm esse processo de manipulação não voluntário, mas de inquietude, porque ela quer fazer dramatizar, para conseguir mais leitores, etc., não? Que dramatiza. Ao dramatizar, então, está criando uma espécie de fantasmagoria em relação com toda essa questão de insegurança. Então, essa questão é saber em que medida corresponde à realidade e em que medida é fantasmática. Fantasmática não quer dizer que não é realidade, mas fantasmática quer dizer que é muito mais do que é a realidade. E como vocês sabem que uma das características das massas é a circulação do rumor, então o rumor também aumenta essa impressão fantasmática. Não estou negando, não estou dizendo que não existe, estou dizendo que não sempre há uma correspondência, não, entre essa realidade e a maneira de falar da realidade. Também temos essa questão, se fala agora, essa questão da decadência da escola, eu estou vendo isso em todas as partes. Em todos os países
se está falando da decadência moral da escola. Suponho que não é do mesmo nível, suponho que não é da mesma forma, da mesma maneira, que não tem as mesmas consequências, mas é esse discurso que mantém essa ideia de que por incivilidades há decadência moral da escola. Então, o discurso populista também é o mesmo, não? Em que medida é verdade? É verdade que se observam coisas, agora, em que medida é geral? É verdade, se existe, não é um pouco fantasmático, etc. Então, o discurso populista, se poderia dizer que a característica do discurso populista é precisamente aumentar tudo o que é de ordem fantasmático, que pode se basar numa realidade, mas ele aumenta essa ideia fantasmática de tudo isso, da insegurança, da perda de identidade, etc., etc. Então, os efeitos dessa característica, desse discurso de vitimização, é isso que acabo de dizer, que isso genera fantasmas conspiradores, e esses fantasmas conspiradores criam uma paranoia social generalizada, que a paranoia, a característica da paranoia é que pode chegar. Isso me lembra, foi nos anos, foi com Chirac, 2002. Que por primeira vez na França chegou ao segundo turno da campanha eleitoral Jean-Marie Le Pen, o líder de direita extrema, que nunca se havia produzido, existia, mas nunca havia chegado ao segundo turno das eleições na França. E, entre outras coisas, se vê o papel e a responsabilidade das mídias. E entre elas era que no povo das aforas de Paris, uma pessoa, um velhinho, foi atacado por uns jovens. Atacado, bateu muito forte. Bom. Então, as mídias com a televisão foram fazer uma reportagem lá. Então, o jornalista perguntava, dizia: mas por que vocês votam por a extrema-direita? Porque, exceto esse caso, porque a reportagem não era no mesmo povo, foi no outro povo. Porque aqui não passa nada. Não tem imigrantes, não há desemprego, tudo parece perfeito. Por que vocês vão até esse discurso de vitimização? A resposta da gente: podem chegar. A paranoia é isso, não? Que se pode produzir, não se sabe quando nem onde, mas se pode produzir. Então, é isso que produz esse discurso de vitimização. Então, é verdade que a gente, com esse medo, diz: bom, se for um líder que diz: bom, agora vamos acabar com tudo isso, vamos botar os imigrantes, vamos ter uma polícia forte, um exército forte, não vai haver insegurança, etc., etc. Então, a gente que pensa sempre que vão chegar, vota por esse líder que se pode dizer que é um líder populista. Esse segundo aspecto, não, de satanização dos culpados. Quem são? No contexto francês e europeu. De maneira geral, os políticos, todos corruptos, todos que vivem bem, que finalmente não se preocupam por o povo, todos mentindo, e apoiados pelas elites, que sejam elites do mundo industrial,
do mundo comercial, do mundo empresarial, sempre apoiando esses políticos. Bode expiatório. Isso. Generalizando, porque se pode existir políticos corruptos, estou falando do contexto francês, sabe que não todos são corruptos, em outros países não sei. Então, se produz um descrédito geral dos partidos políticos, fazendo uma amalgama. Por exemplo, no contexto francês, a líder do partido de extrema-direita fez um jogo de palavras com as siglas dos partidos, fazendo uma mistura, e que era uma maneira de dizer que, de amalgamar isso. Todos os partidos que sejam de direita, todos são iguais e não se deve confiar nos partidos. E as elites também, estão em contra da sociedade civil, porque as elites elas estão numa situação mais ou menos de poder, ou de poder econômico ou de poder político. O Estado também forma parte dos culpados. Quando perde a autoridade, então se vai pedindo mais autoridade ao Estado. Mas a crítica consiste em dizer que o Estado é ineficaz, que toda a burocracia faz que o Estado não pode proteger o povo. Então é uma demanda de proteção do Estado, que pode ser uma coisa contraditória, porque ao mesmo tempo se vai criticando o Estado e ao mesmo tempo se pede do Estado mais proteção. Mas ninguém diz que o discurso político populista seja um discurso lógico, não? E não contraditório. E muitas vezes o Estado é chamado de establishment, que está na sua torre de marfim, protegendo-se ao seu mesmo, não? Ocupando-se de seu mesmo e não ocupando-se do povo. Establishment. A justiça, claro, como a justiça vai ligado com o poder do Estado, etc. Então, como todos são corruptos no Estado, e a justiça é laxista também, que explica por que há tanta insegurança, porque então se há um preso depois, ao dia seguinte, ele deixa na rua o delinquente. E depois estão todos os lobbies que funcionam como oligarquias, que finalmente são esses monstros ocultos que estão por detrás do poder político e que vão ajudando, sem dizer nada, o poder político. É o que se chama lobbying. O lobbying, uma palavra bem portuguesa, bem francesa, bem tudo, não? O lobbying, que tem o verdadeiro poder, e muitas vezes se diz, o discurso político insiste nisso, que os verdadeiros, outro bode expiatório, não? São todos os lobbies que funcionam como oligarquias. E muitas vezes também se vai criticando os direitos humanos, porque como isso é mais bem pela parte da extrema-direita, como em nome dos direitos humanos se deve respeitar os cidadãos, se deve respeitar a igualdade em direito de todo indivíduo numa sociedade, em nome desse respeito ao direito dos indivíduos, se critica isso de que finalmente já não há jerarquia, como eu dizia o outro dia.
Então se vai criticando também os direitos e se vai construindo comunitarismos, ou se vai criticando comunitarismos, grupos, né? Ou religiosos, ou grupos étnicos, ou grupos de imigrantes, ou grupos, etc. Bom, e finalmente o discurso do Salvador Providencial, né? Como dizia ao princípio, o líder populista é o representante do povo. Então, segundo os casos e segundo o seu carisma, se apresenta como guia do povo, como se fosse o profeta, guia do povo, construindo uma alma coletiva, todos somos um mesmo, e tudo depende da sua faculdade de carisma. Então, Max Weber fez uma diferença entre distintos carismas, um carisma cesarista, um carisma apostólico, um carisma de profeta. Carisma cesarista é o carisma do forte, do potente. Por exemplo, atualmente, Putin joga muito com o carisma cesarista, não carisma apostólico nem de profeta, carisma cesarista. Então, há alguns líderes políticos que têm essa imagem de potência forte, que corresponde a esse carisma cesarista. Bom, carisma não quer dizer que todos vamos a querer essa pessoa. Estamos num processo de efeito psicológico nas massas. Então, uma pessoa pode muito bem dizer, para mim não tem carisma. Bom, mas a questão não é para mim. A questão é saber se essa pessoa tem um certo efeito carismático sobre o povo, sobre as massas. É essa a questão. O profeta, bom, é bem conhecido, não? O profeta é um intermédio entre uma palavra divina e a vida terrena, da terra, não? E então o profeta também é o profeta que leva o povo, não? Na situação melhor. E também é uma referência bíblica. O carisma apostólico é um pouco distinto. Dentro da tradição da Igreja Católica, é um pouco como esse sacerdote que tem essa possibilidade de borrar o pecado. Então, de se apresentar como também um apóstolo, sabe? Que seguiu Jesus Cristo, não? E que também se deve continuar a seguir. Mas tem uma relação direta. O profeta é somente o que traz a voz de além. Mas o apostólico ele é que tem essa possibilidade na vida terrenal de borrar o pecado e de apoiar e de sostener a gente. A outra maneira de mostrar-se do líder populista é de mostrar-se como um cavaleiro branco, autêntico, puro, combatente, altruísta, como nas épocas das cruzadas, não? E com a espada, tá? Como um grande combatente, não? E também é uma maneira. Então, isso depende dos países, depende de uma expressão metafórica, não? O cavaleiro branco, porque ele não tem suspeita de corrupção, de toda essa. E além disso, esse grande cavaleiro que vai a botar a todo estrangeiro.
Em quanto aos valores do populismo, vamos passar rapidamente certos temas. O tema, ou a temática da soberania popular. Em nome do mito da nação orgânica, essa ideia étnica, existe desde a origem uma nação orgânica. Inclusive nos países, como eu dizia, inclusive nos países de migração, essa ideia que depois de muitos séculos se pode considerar que há um núcleo, uma base orgânica da nação. E isso explica que quando há uma nova imigração, por exemplo, o que está passando nos Estados Unidos com os mexicanos, a nova, então, isso perturba a nação orgânica, apesar de que a nação americana do norte é um melting pot, mas essa ideia se constrói, essa ideia fantasmática de que já existe uma nação orgânica. Em nome, pode ser então, se não é em nome da nação orgânica, pode ser em nome do povo cidadão. Isso é mais bem um populismo de esquerda. O povo é o povo da soberania popular. O povo não é o povo civil, sino um povo cidadão, que não é o mesmo povo civil que um povo cidadão. O povo cidadão tem responsabilidade política. O povo civil é toda pessoa vivendo sua vida cotidiana. Temática da economia soberana. Bom, isso é um sonho que já não existe, mas o discurso populista diz que se deve proteger a economia deve ser nacional. Bom, se sabe que agora com a globalização e mundialização é difícil defender essa ideia e, apesar de todo, o discurso populista defende essa ideia de uma economia protecionista, de uma economia nacional, dentro do contexto, mais uma vez, francês e europeu. Enquanto o tema da identidade nacional, também essa mesma ideia de um patriotismo por uma nação de origem, isso vai em contra de tudo que seja aceitar os estrangeiros, aceitar os imigrantes, e até também tema do patriotismo por uma nação igualitária. Isso é mais bem pela esquerda, que vai insistindo em que se deve construir uma nação igualitária contra tudo que são lobbies, etc. Então, vamos fazer uma recapitulação dos valores republicanos. No contexto francês, defender a laicidade em nome da neutralidade entre as religiões. Como dizia outro dia, a religião no mundo do espaço privado, a cidadania no mundo do espaço público. Então, não é questão de eliminar as religiões, sino de deixar as religiões no mundo privado e não aceitar a mistura, a intervenção das religiões no mundo do espaço público. Que isso, bom, e essa nova tendência que se vê nos discursos populistas, tanto de esquerda como de direita, como dizia outro dia, já não é questão de luta de classes, como na tradição marxista-comunista, sino que é uma luta entre um nós e um eles. Nós, em nome dessa pureza identitária e nacional. Então, se deve resistir ao multiculturalismo, obrigando a gente a se assimilar. Se a gente vem de fora, deve se assimilar, não integrar. Porque integrar quer dizer que pode ficar com sua própria identidade. Senão assimilar quer dizer eliminar a identidade de origem para estar dentro de uma nova identidade.
un nós multicultural, isso é mais bem do populismo de esquerda, defendendo a ideia do multiculturalismo, e que faz que então estamos nessa problemática atual entre que tem uma base de construção do grupo social. Se se vai a eliminar as diferenças ou se se vai fazer coexistir as diferenças. Então, eliminar as diferenças é esse processo de assimilação e a fazer coexistir as diferenças é esse processo de integração. Então, o discurso populista insiste muito mais em assimilação que em integração. Integração é bastante corrente no discurso político, mas como o discurso populista é sempre um excesso, ele vai até exigir uma assimilação do outro, que esse outro então tem de perder sua própria identidade. E é por isso que eu penso que existe uma espécie de populismo transversal, e tenho aqui um exemplo que vem das últimas eleições presidenciais na França. Todos os candidatos, dos extremos, direita, esquerda, até os candidatos do centro, todos os candidatos tinham um discurso contra o sistema. Que é o sistema? É o sistema. Estamos em contra do sistema. Por exemplo, aqui, o sistema é um grupo de pessoas que defendem os seus próprios interesses sem ou contra o povo. Quem disse isso? Um líder de esquerda ou um líder de direita? O sistema é a casta. Vai acabar mal se você não ouvir a raiva das pessoas. Quem diz isso? Um líder de esquerda ou um líder de direita? O sistema é uma classe política, mediática, que fabrica um povo de sonâmbulos. Quem disse isso? Eu fiz essa experiência com a gente na França e eles cruzavam tudo, não? Porque aqui são líderes de esquerda e de direita. E a gente não sabia dizer se era isso próprio do líder de esquerda ou de direita. E até que um caricaturista fez essa caricatura dizendo: o mais antissistema sou eu. Mas eram todos os candidatos que tinham um discurso em contra do sistema. Isso explica, não? Esse efeito do discurso populista, que perturba completamente as referências do eleitorado, do corpo eleitoral, e que explica que então há uma parte do corpo eleitoral da esquerda que foi até a direita e uma parte do corpo eleitoral da direita que foi à extrema direita e uma pequena parte também à esquerda, ou seja, uma espécie de perturbação de todo o corpo eleitoral da França. Bom, então, isso vou passar rápido, porque já falei disso, e concluir, voltando a essa questão das crises, a crise econômica por perda de poder adquisitivo na classe popular e, sobretudo, como eu dizia, da classe média, que vai descendendo. O problema de desindustrialização, isso próprio de todos os países da Europa, porque a industrialização vai aos países de Ásia, Coreia, China, Japão. Crises de desertificação dos territórios,
sobretudo em questão aos serviços públicos que vão desaparecendo dos territórios, das regiões, das províncias, sobretudo no campo da sanidade, que já não tem médicos, e os médicos somente estão nas grandes cidades, mas desaparecem dos povos, etc. Crise da sociedade com essa perda de identidade, a qual falei muitas vezes, desclassificação das classes médias, fantasma da grande substituição e essa tecnologia que afeta os mais desfavorecidos, porque não toda a gente, é questão de geração, mas não somente de geração, porque senão se tem ou formação ou aparatos, materiais, não, para poder dominar e controlar a tecnologia. E essa questão da sobreinformação não controlada pelas redes sociais. Então, tudo isso tem incidência na crise das democracias modernas, com o que terminei a última vez falando de 4 tipos de democracia. A democracia representativa, que é a democracia eleitoral clássica, e que é o princípio fundador da democracia, com delegação de poder. A democracia direta, que é a democracia de opinião, como existia no modelo ateniano, mas naquela época, não? Que não é nossa época de milhões de gente, então se poderia reunir no mesmo fórum, não? Para decidir da política do país. A democracia participativa, que agora se está na Europa falando muito da democracia participativa, que não consiste somente em sair na rua e protestar e fazer paro, etc., não, senão se organizar de maneira cidadã, não? E incluso juridicamente para poder exercer um contrapoder. Dessa coisa se está falando muito agora da democracia participativa. E, finalmente, que fica essa questão de fundo, que é, sobretudo para o líder populista, que diz que é o próprio povo, se deve responder sempre à demanda social, e que como depende da maneira como a demanda social ela mesma é manipulada ou não, não se sabe, é difícil responder a essa pergunta entre demagogia e aristocracia. Demagogia diz: o povo sempre tem razão, vamos fazer o que faz o povo, não se faz nunca assim, mas é uma maneira de dizer. E outra postura consiste em dizer: o povo não sabe, não está em situação de poder saber o que são as exigências do trabalho político. Então, nós estamos aqui para pensar em vez do povo, que é finalmente uma posição da autocracia. E nisso estamos, e nisso continuamos a pensar. Que a vida não é sempre um percurso tranquilo, não? E bom, vamos continuar a pensar. Tenho que dizer obrigado.